Antes que o mundo se enchesse de prateleiras brilhantes, de promessas dietéticas e de números impressos num rótulo, comer era um ato cru e decisivo. Não se tratava de cuidar da saúde, tratava-se de sobreviver. Para os camponeses medievais, cada jornada era uma luta contra o frio que penetrava nos ossos, a fome que não dava trégua e um trabalho tão duro que levava o corpo ao limite. Eles não escolhiam o que comiam por prazer nem por moda. Escolhiam aquilo que os mantinha vivos por mais um dia. Alimentos humildes, sem nome nem prestígio, que brotavam em ribeiros, campos abertos e à beira dos caminhos. Plantas simples, às vezes amargas, às vezes ásperas, mas capazes de sustentar um corpo quando tudo o resto falhava. Hoje chamar-lhes-íamos superalimentos, como se fossem uma descoberta recente. Mas estão ali há séculos, silenciosos, ignorados, crescendo onde sempre cresceram. Neste percurso, vamos redescobrir 15 alimentos nos quais os camponeses medievais confiaram a sua força, a sua resistência e a sua vida. Número 1. Agrião selvagem. Quando o inverno se prolongava como uma condenação e a terra parecia ter se tornado avara, os camponeses medievais aprenderam a olhar a paisagem com outros olhos. Para eles, cada ribeiro, cada sombra úmida, podia esconder a diferença entre resistir ou cair. E nessas águas frias, límpidas e em constante movimento, surgia sempre a mesma planta discreta, tenaz, impossível de erradicar: o agrião selvagem. Não se semeava nem se cuidava, não pedia permissão. Simplesmente estava ali, crescendo onde o trigo não podia, onde a horta desistia. E isso, num mundo imprevisível, valia mais do que qualquer promessa. O agrião tornou-se uma certeza silenciosa, uma presença fiel quando outros alimentos desapareciam. Numa época em que o escorbuto ainda não tinha nome, mas tinha rostos cansados e corpos debilitados, o agrião era um verdadeiro salva-vidas verde. Oferecia frescura em pleno inverno, força quando a dieta se tornava pobre e repetitiva. Comia-se cru, em caldos austeros ou misturado com o pouco que houvesse à mão. Ninguém falava de vitaminas, mas todos sabiam uma coisa: quem o comia adoecia menos e levantava-se com mais energia. Também se dizia que despertava o sangue, que limpava o corpo após meses de escassez. E, embora essas palavras soem antigas, hoje sabemos que não estavam erradas. Minerais, antioxidantes e compostos naturais faziam do agrião uma pequena reserva de vitalidade, escondida na paisagem. O mais revelador é que nunca foi um alimento de ricos. Não adornou banquetes, nem ocupou mesas nobres. Precisamente por isso, ganhou a lealdade do campesinato. Era gratuito, abundante e fiável. Quando a colheita falhava, o agrião não falhava. E assim, enquanto os séculos passavam e o mundo mudava de nome e de ritmo, o agrião continuou a crescer em silêncio. Ainda hoje, brota nos mesmos ribeiros, ignorado por muitos, mas guardando a mesma promessa ancestral. Mesmo nos tempos mais duros, a natureza deixa sempre uma porta aberta para quem sabe observar. 2. Urtiga. Se o agrião era um presente silencioso da água, a urtiga era uma prova de coragem. Ninguém lhe tocava levianamente. Um simples roçar bastava para incendiar a pele, como se a planta avisasse que não fora feita para mãos impacientes. E, ainda assim, os camponeses medievais conheciam uma verdade que hoje soa a contradição. Aquilo que ardia ao toque fortalecia ao ser comido. A urtiga não era uma inimiga, era uma mestra severa. Quando a comida escasseava, era colhida com respeito e com um saber transmitido de geração em geração. Bastavam alguns minutos de fervura para desativar a sua mordida e revelar o seu verdadeiro valor. Cozida, tornava-se dócil, mas não fraca. Fornecia ferro para o sangue cansado, cálcio para sustentar os ossos e proteínas vegetais que ajudavam a resistir às jornadas intermináveis de trabalho sob o sol ou o frio. Mas a urtiga era mais do que alimento, era medicina cotidiana. Dizia-se que limpava o corpo por dentro, que devolvia a força após os meses de escassez e que reerguia aqueles que tinham ficado debilitados pelo inverno.
Não por acaso era oferecida a doentes e idosos, como se a planta soubesse exatamente onde fazia falta o seu impulso. Séculos depois, a ciência dar-lhe-ia razão. Os seus nutrientes e compostos ativos justificam plenamente a sua antiga reputação. Tinha, além disso, uma virtude decisiva em tempos difíceis. Crescia em qualquer lugar. À beira dos caminhos, em solos pobres, ao redor dos currais. Não pedia cuidados nem favores. Surgia quando mais se precisava dela, e isso tornava-a um verdadeiro seguro contra a fome. Assim, geração após geração, os camponeses aprenderam a olhar para além da dor inicial. Porque, na lógica medieval da sobrevivência, a urtiga deixava uma lição clara e profunda. Nem tudo o que fere é perigoso, e nem tudo o que parece hostil vem para destruir. Algumas forças da natureza exigem apenas conhecimento, paciência e respeito. 3. Bolotas, bem tratadas. Quando as colheitas falhavam e os campos ficavam nus, a floresta deixava de ser paisagem para se tornar despensa. Sob carvalhos antigos, testemunhas de gerações inteiras, caía um alimento que muitos olhavam com desprezo, mas que os camponeses medievais nunca subestimaram. As bolotas não eram o último recurso da fome, mas uma reserva estratégica. Não se comiam por necessidade cega, mas por um conhecimento afinado ao longo de séculos. Isso sim, ninguém as levava à boca sem saber o que fazia. As bolotas escondiam taninos amargos capazes de adoecer o imprudente. Por isso eram lavadas, deixadas de molho, secas com calma. Era um processo lento, quase ritual, que exigia tempo e paciência. Mas a espera tinha recompensa. Depois de moídas, transformavam-se numa farinha escura, densa e surpreendentemente saciante. Pão da floresta, chamavam-lhe. E não era metáfora. Essa farinha oferecia uma vantagem decisiva num mundo sem mercados estáveis, nem celeiros cheios. Conservava-se bem. Em tempos de incerteza, poder armazenar alimento era sinônimo de vida. As bolotas forneciam calorias, gorduras naturais e uma sensação de plenitude, que mantinha o corpo firme quando tudo o resto escasseava. O seu uso revelava, além disso, uma relação profunda com o meio envolvente. Não era preciso semear nem lavrar. Bastava observar o ritmo da floresta e respeitá-lo. Quando o ano era generoso, os carvalhos davam abundância. Quando era duro, continuavam a dar algo. Essa constância transformou as árvores em aliadas silenciosas da sobrevivência. Com o passar dos séculos, a bolota foi relegada, associada à pobreza, ou a tempos sombrios. No entanto, a cada outono continua a cair no chão, exatamente como há 500 anos. E no seu interior, conserva a mesma promessa antiga. Mesmo nos piores anos, a natureza guarda sempre pão para quem sabe onde procurar. 4. Azeda. Depois de meses de pão duro, raízes fervidas e sopas que sabiam sempre ao mesmo, o corpo entrava numa espécie de torpor pesado. O inverno medieval não gelava apenas os campos, adormecia também os sentidos. Por isso, quando a azeda surgia com os primeiros dias amenos, ninguém a confundia com uma erva qualquer. O seu sabor ácido era imediato, quase provocador, e era precisamente aí que residia o seu valor. Não vinha para agradar, vinha para despertar. Os camponeses diziam que a azeda punha o sangue em movimento. Bastavam algumas folhas num caldo pobre, ou mastigadas cruas, para sentir um choque de frescura, como se o corpo se lembrasse subitamente de como reagir. Hoje sabemos que esse efeito tinha uma base real. Fornecia vitamina C e minerais exatamente quando mais faziam falta. Num mundo sem laranjas nem limões ao alcance, a azeda era um verdadeiro fôlego vital. Atribuía-se-lhe também a capacidade de limpar o organismo após o letargo do inverno. A sua acidez estimulava a digestão, despertava o apetite e preparava o corpo para voltar a suportar o trabalho duro do campo. Não era um alimento de abundância, mas de precisão. Pouco, mas decisivo. Um gesto simples com consequências profundas. Além disso, a azeda não exigia nada em troca. Crescia depressa, livre, em prados, bermas de caminhos e terrenos esquecidos. Não precisava de cuidados nem de planeamento.
surgia simplesmente quando a terra estava pronta para renascer, como um sinal comestível de que o ciclo recomeçava. Com o passar do tempo, o seu caráter intenso afastou-a das mesas modernas. Demasiado ácida, demasiado direta. Ainda assim, continua a brotar nos mesmos lugares, oferecendo a mesma mensagem de há séculos. Por vezes, o corpo não precisa de mais doçura nem de mais quantidade. Por vezes, precisa apenas de um golpe ácido que lhe recorde, sem rodeios, que continua vivo. 5. Cenoura primitiva. Muito antes de a cenoura se tornar laranja e adocicada, existia uma raiz bem diferente, tanto na aparência como no propósito. As cenouras primitivas eram roxas, brancas ou amarelas, e o seu sabor estava longe de ser suave. Eram mais terrosas, mais fibrosas, menos complacentes. Mas para o camponês medieval, isso não era um defeito, era uma garantia. Numa época em que o alimento tinha de sustentar corpos exaustos, a cenoura não existia para seduzir o paladar, mas para resistir ao tempo e à dureza do trabalho diário. Tinha menos açúcar, o que evitava fermentações rápidas, e mais fibra, proporcionando uma saciedade prolongada. Não dava energia imediata, mas mantinha o corpo firme durante horas. Era também uma raiz agradecida. Crescia debaixo da terra, protegida do frio e das pilhagens. Podia ser armazenada durante meses sem grandes cuidados, tornando-se um recurso estável quando outros vegetais desapareciam. Por isso, surgia frequentemente em guisados lentos, misturada com leguminosas ou cereais, formando a base silenciosa de muitas refeições. A sua cor escura não era acaso. As cenouras roxas eram ricas em pigmentos naturais, que hoje associamos a propriedades antioxidantes. Sem o saber, os camponeses fortaleciam o organismo simplesmente ao comer o que a terra lhes dava. Com o passar dos séculos, a cenoura foi sendo transformada para agradar mais e produzir mais. Tornou-se doce, uniforme e vistosa. No entanto, os seus antepassados continuam a existir, escondidos em hortas tradicionais e em sementes antigas. E ali recordam uma verdade simples. Durante séculos, alimentar bem não significava agradar mais, mas sustentar a vida sem promessas desnecessárias. 6. Alho porro silvestre. Quando o frio apertava e a despensa começava a esvaziar-se, o alho porro silvestre mantinha-se firme. Não chamava a atenção pelo tamanho nem pelo aspecto, mas tinha uma qualidade que os camponeses medievais valorizavam acima de quase tudo: resistência. Enquanto outras plantas sucumbiam ao gelo, o alho porro resistia, como se soubesse que ainda era necessário. O seu sabor suave, mas profundo, transformava refeições simples em algo mais reconfortante. Bastava juntá-lo a uma panela de água, cereais ou leguminosas para dar corpo ao caldo. Em tempos em que a carne era rara, o alho porro oferecia aquele algo que fazia uma refeição parecer completa. Não alimentava apenas o estômago, elevava também o ânimo. Era ainda uma fonte constante de minerais essenciais, ajudava a recuperar forças, a manter o corpo ativo e a combater o desgaste do trabalho diário. Não era um alimento espetacular, mas era fiável. E, na lógica camponesa, o que era fiável valia ouro. Além disso, o alho porro silvestre era fácil de cultivar e ainda mais fácil de deixar crescer sozinho. Não exigia solos ricos nem cuidados delicados. Surgia em hortas humildes, margens e terras frias onde outras hortaliças não prosperavam. Essa disponibilidade constante fez dele um aliado permanente. Com o tempo, o alho porro foi se refinando e domesticando, mas a sua essência manteve-se. Continua a ser uma planta que acompanha quando há pouco, que dá sabor quando faltam recursos e que demonstra que a verdadeira força nem sempre está no que chama a atenção. E assim, enquanto os séculos avançavam, o alho porro silvestre continuou a cumprir o seu papel sem alardes. Porque na cozinha medieval, e talvez também na vida, o que realmente importa não é brilhar, mas permanecer. 7. Milheto. Nos celeiros medievais, nem tudo era trigo ou cevada. Havia um cereal pequeno, quase discreto, que raramente inspirava canções ou celebrações, mas que sustentava comunidades inteiras: o milheto.
O seu valor não estava no prestígio, mas na constância. Quando outras culturas falhavam, o milheto continuava a oferecer o mesmo de sempre: alimento seguro. Era fácil de cultivar, crescia depressa e exigia pouco da terra. Não precisava de chuvas abundantes nem de solos férteis. Por isso, tornou-se o cereal das regiões duras, dos anos incertos e dos camponeses que não podiam arriscar tudo numa única colheita. Sob a forma de papas, pães simples ou sopas espessas, fornecia energia estável, sem picos nem quebras bruscas. A sua capacidade de conservação era outra vantagem estratégica. O milheto seco podia ser armazenado durante longos períodos sem se estragar, algo crucial quando o inverno se prolongava mais do que o esperado. Não era um alimento para banquetes, mas para chegar vivo à primavera. Curiosamente, embora ninguém o soubesse na época, o milheto não contém glúten. Isso não tinha qualquer importância na Idade Média, mas revela o quão gentil este cereal era para o corpo. Fácil de digerir, não sobrecarregava o estômago e permitia continuar a trabalhar depois da refeição. Com o passar do tempo, o milheto perdeu protagonismo perante cereais mais produtivos e lucrativos. Passou a ser visto como pobre, antiquado, dispensável. No entanto, continua a ser cultivado em muitas partes do mundo, exatamente pelas mesmas razões que o tornaram valioso há séculos. Porque quando tudo se torna incerto, os alimentos verdadeiramente importantes não são os que prometem mais, mas os que cumprem sempre. E o milheto, pequeno e silencioso, nunca deixou de o fazer. 8. Pastinaca. Antes de a batata conquistar a Europa e mudar a história da alimentação, houve uma raiz que sustentou invernos inteiros: a pastinaca. Branca, alongada e de aspecto simples, era uma fonte essencial de energia quando o frio fechava os campos e a variedade desaparecia. Para o camponês medieval, a pastinaca não era uma alternativa, era a base. O seu sabor levemente adocicado tornava-a reconfortante no meio de dietas austeras. Ao ser cozinhada, ficava densa e saciante, ideal para guisados lentos que aqueciam o corpo durante longas noites de inverno. Não saciava de imediato, mas mantinha a energia durante horas, graças aos seus hidratos de carbono complexos. Exatamente o que o trabalho físico constante exigia. A pastinaca tinha ainda uma vantagem decisiva: resistia bem ao frio debaixo da terra. Podia permanecer enterrada enquanto o clima era hostil e ser colhida quando necessário, como uma despensa natural protegida pelo solo. Não exigia técnicas sofisticadas de conservação, apenas conhecimento do ritmo da terra. Era também surpreendentemente versátil. Cozida, assada, triturada em purés ou até usada em bebidas fermentadas. Em tempos em que a criatividade culinária nascia da necessidade, a pastinaca oferecia margem para variar sem sair do mesmo alimento. Com a chegada da batata, mais produtiva e fácil de propagar, a pastinaca perdeu protagonismo. Passou de alimento essencial à memória rural. Ainda assim, nunca desapareceu por completo. Continua a crescer em hortas e campos, lembrando uma época em que sobreviver ao inverno dependia de raízes humildes que não prometiam abundância, mas nunca falhavam quando mais eram necessárias. 9. Endívia silvestre. À mesa medieval, nem tudo existia para agradar. Havia sabores aceites por necessidade e outros procurados por verdadeira sabedoria prática. A endívia silvestre pertencia a este segundo grupo. Amarga, intensa e direta, era valorizada precisamente por aquilo que hoje muitos evitam. Num mundo sem acesso fácil a medicamentos, o amargor não era um defeito, era um sinal de eficácia. Os camponeses sabiam, pela experiência acumulada, que depois de refeições pesadas, monótonas ou excessivamente densas, algumas folhas de endívia ajudavam o corpo a voltar ao eixo. Dizia-se que despertava o estômago e limpava o fígado, órgãos essenciais para continuar a render dia após dia. Não era preciso compreender os processos internos, bastava sentir que a digestão se tornava mais leve e o corpo respondia melhor. Além disso, a endívia silvestre surgia exatamente quando mais fazia falta. Crescia em campos abertos, prados e bermas de caminhos, oferecendo às suas folhas
em momentos em que a dieta invernal se tornava repetitiva. Não era consumida em grandes quantidades, mas como um complemento estratégico, quase como uma medicina cotidiana integrada na alimentação. O seu sabor ensinava também uma forma de disciplina. Comer endívia implicava aceitar que nem tudo o que faz bem é agradável ao primeiro bocado. Essa ideia, simples e profunda, fazia parte da lógica camponesa. O bem-estar não se procurava no excesso nem no conforto constante, mas no equilíbrio entre o que apetece e o que convém. Com o passar do tempo, o gosto pelo amargo foi desaparecendo. As mesas modernas encheram-se de sabores suaves e doces, e a endívia silvestre ficou em segundo plano. Ainda assim, continua a crescer, tão amarga como sempre, guardando uma lição antiga e ainda válida. O corpo nem sempre pede o que mais agrada, mas o que mais precisa. E nessa breve incomodidade, muitas vezes, esconde-se a verdadeira medicina. 10. Favas e feijões. Quando a carne era um luxo ocasional e não um hábito diário, as favas e os feijões tornavam-se o verdadeiro motor do corpo camponês. Humildes, simples e fáceis de cultivar, escondiam uma força silenciosa. Graças a eles, braços e costas resistiam a jornadas intermináveis sob o sol ou o frio, sem depender de alimentos caros ou escassos. Estas leguminosas forneciam uma quantidade significativa de proteína vegetal, essencial para manter a massa muscular numa vida marcada pelo esforço físico constante. Cozidas lentamente, misturadas com cereais ou hortaliças, davam origem a refeições completas, capazes de saciar e nutrir ao mesmo tempo. Não ofereciam energia passageira, mas resistência prolongada. Aquela que permite continuar quando o cansaço já pesa. As favas tinham ainda uma relação especial com a terra. Melhoravam solos pobres, devolvendo-lhes nutrientes e preparando-os para culturas futuras. Sem conhecer química, nem técnicas modernas de rotação, os camponeses observavam que, depois de uma colheita de favas, o campo respondia melhor. Era uma aliança silenciosa entre a planta e quem a cultivava. Além disso, conservavam-se com facilidade. Secas, podiam ser armazenadas durante meses e reidratadas quando necessário. Isso transformava-as numa reserva estratégica contra más colheitas ou invernos prolongados. Nunca eram o centro de um banquete, mas estavam sempre presentes quando a sobrevivência precisava de ser garantida. Com o tempo, a sua imagem ficou associada à pobreza e à comida simples. No entanto, favas e feijões sustentaram economias rurais e gerações inteiras. Ainda hoje crescem em solos difíceis, lembrando que a verdadeira força nem sempre vem do sofisticado, mas daquilo que, ano após ano, cumpre o seu papel sem fazer ruído. 11. Couve galega primitiva, Kale. Quando o frio se tornava implacável e a geada cobria os campos, muitas plantas enfraqueciam. A couve galega primitiva fazia exatamente o contrário. Quanto mais duro era o clima, mais forte parecia tornar-se. Os camponeses medievais observaram algo que hoje a ciência confirma. O frio concentrava os seus nutrientes, transformando esta couve num alimento ainda mais valioso nos momentos mais difíceis do ano. As suas folhas escuras e rugosas não eram apelativas, mas estavam carregadas de minerais, vitaminas e fibra. Em pleno inverno, quando a variedade alimentar quase desaparecia, a couve galega continuava a oferecer alimento fresco. Cozinhava-se lentamente, juntava-se a guisados e sopas, e trazia substância real, não apenas volume. A sua resistência tornava-a um cultivo fiável. Não exigia grandes cuidados nem solos ricos. Simplesmente crescia, suportando geadas que arruinavam outros vegetais. Para o camponês, isso significava segurança. Saber que algo permaneceria de pé quando tudo o resto falhava podia marcar a diferença entre passar fome ou resistir. Havia também a crença de que fortalecia o corpo. Era associada à recuperação após doenças e à manutenção da robustez durante os meses mais duros. Não era um alimento festivo, mas estratégico, pensado para manter o organismo funcional quando as condições eram adversas.
Com o passar do tempo, esta couve foi sendo substituída por variedades mais suaves e produtivas. Ainda assim, nunca desapareceu. Hoje regressa às mesas sob nomes modernos, mas com a mesma essência de sempre. Porque a couve galega primitiva continua a transmitir a mesma lição ancestral. Algumas coisas não apenas sobrevivem à pressão, tornam-se melhores por causa dela. 12. Maçã silvestre. Antes de as maçãs se tornarem grandes, brilhantes e doces, existiam frutos muito mais modestos. A maçã silvestre era pequena, dura e intensamente ácida. Não estava pensada para o prazer imediato, mas para cumprir uma função muito mais importante: durar. Na vida camponesa medieval, essa qualidade podia significar a diferença entre atravessar o inverno com recursos ou enfrentá-lo de estômago vazio. A sua acidez natural funcionava como um conservante espontâneo. Ao contrário de outras frutas, podia ser guardada durante meses sem apodrecer facilmente. Era armazenada em caves, pendurada em locais ventilados, seca ao ar, ou cozinhada lentamente até se transformar em compotas simples. Quando já não havia fruta fresca, a maçã silvestre continuava presente, acompanhando refeições modestas e oferecendo mais do que apenas sabor. O seu elevado teor de pectina tinha também um papel essencial no organismo. Ajudava a regular a digestão e a manter o intestino saudável, algo fundamental em dietas repetitivas baseadas em cereais, leguminosas e raízes. Sem o saber, os camponeses protegiam a saúde intestinal com um alimento aparentemente simples. Estas maçãs eram ainda usadas na preparação de bebidas fermentadas suaves. Não forneciam apenas calorias, mas também uma forma mais segura de hidratação. Numa época em que a água podia transmitir doenças, essas bebidas representavam uma alternativa mais fiável para o consumo diário. O macieiro silvestre, além disso, exigia poucos cuidados. Crescia nas margens dos bosques, em campos abertos e em terrenos pouco trabalhados. Produzia menos fruto do que as variedades modernas, mas fazia-o com regularidade ano após ano. Essa constância tinha um valor incalculável. Com o passar do tempo, as maçãs foram selecionadas para serem mais doces e atraentes. Ainda assim, os seus antepassados continuam a existir, lembrando que a fruta nem sempre foi um capricho. A maçã silvestre guardava uma verdade simples e esquecida. Por vezes, aquilo que sustenta o corpo durante meses é pequeno, ácido e discretamente poderoso. 13. Dente de leão. Para o camponês medieval, o dente de leão não era uma erva daninha, mas uma planta generosa. Crescia por toda a parte, sem pedir licença, como se oferecesse a quem soubesse repará-la. Não precisava de ser semeada nem cuidada. Bastava inclinar-se e colhê-la. E, mais importante ainda, nada se desperdiçava. As folhas eram consumidas frescas ou cozinhadas, trazendo amargor e nutrientes que ajudavam a depurar o organismo. Acreditava-se que limpavam o sangue e ativavam o corpo, após períodos de excesso ou de escassez. As raízes, mais duras e terrosas, eram secas e usadas em decocções que fortaleciam o sistema digestivo e acompanhavam os meses frios. Até as flores tinham o seu lugar, utilizadas em preparações simples que acrescentavam energia e variedade. O dente de leão tinha também fama de ajudar o fígado e os rins. Numa alimentação carregada de alimentos densos, esta planta funcionava como um equilíbrio natural. Não se consumia por prazer, mas por necessidade consciente. Fazia parte de uma medicina cotidiana integrada na alimentação. A sua abundância tornava-o particularmente fiável. Em tempos difíceis, quando outras plantas desapareciam, o dente de leão continuava a brotar, uma e outra vez. Era praticamente impossível esgotá-lo, e isso fazia dele um recurso seguro. Com o passar do tempo, foi sendo relegado e arrancado sem consideração. Ainda assim, continua a crescer em jardins e caminhos, tal como sempre fez. O dente de leão guarda uma lição antiga. A verdadeira abundância não está no raro nem no exótico, mas naquilo que a natureza oferece repetidamente à espera de ser aproveitado. 14. Trigo espelta. Durante séculos, o trigo espelta foi um dos pilares da alimentação camponesa. Não era o mais produtivo,
nem o mais fácil de processar, mas oferecia algo que então se valorizava mais do que o rendimento: equilíbrio. O seu grão estava protegido por uma casca dura, que o defendia de pragas e das intempéries, permitindo colheitas mais seguras em condições adversas. O pão feito com espelta era denso, consistente e saciante. Digeria-se melhor do que muitos trigos que surgiriam mais tarde e fornecia energia contínua, sem sobrecarregar o corpo. Para quem trabalhava a terra do amanhecer ao anoitecer, essa diferença fazia-se sentir. Não se tratava de comer mais, mas de comer melhor. A espelta conservava ainda muitos nutrientes que hoje se perdem nos processos industriais. Minerais, fibra e proteínas faziam parte natural do grão, sem necessidade de refinamentos extremos. Sem o saber, os camponeses consumiam um cereal mais completo e mais respeitador do organismo. Com o passar do tempo, a lógica mudou. O trigo moderno oferecia maiores rendimentos, crescia mais depressa e adaptava-se melhor à produção em massa. A espelta, mais lenta e menos rentável, foi ficando para trás. Não por ser inferior, mas por não se enquadrar num sistema que começava a privilegiar a quantidade em detrimento da qualidade. Ainda assim, nunca desapareceu por completo. Refugiou-se em zonas rurais e em tradições antigas, à espera do seu momento. Hoje, volta a despertar interesse, não como novidade, mas como memória viva de uma alimentação mais paciente. O trigo espelta lembra-nos que o progresso nem sempre melhora o essencial. Por vezes, limita-se a deixá-lo de lado. E o que é verdadeiramente nutritivo, espera, em silêncio, para ser redescoberto. 15. Alho. Na Idade Média, o alho não era apenas um ingrediente. Era uma fronteira invisível entre a doença e a resistência. O seu odor intenso denunciava-o antes mesmo de ser visto, e era precisamente por isso que lhe eram atribuídos poderes. Onde havia alho, acreditava-se haver proteção, não só contra males do corpo, mas também contra aquilo que não se sabia explicar. Os camponeses consumiam-no diariamente, cru ou cozinhado, misturado em sopas, pães e guisados. Sabiam que quem comia alho adoecia menos, mesmo sem conhecer a palavra bactéria. Hoje compreendemos que os seus compostos sulfurados funcionavam como um poderoso escudo natural contra infecções, reforçando o sistema imunitário, numa época em que uma simples ferida podia ser fatal. Além disso, o alho era fácil de cultivar e de conservar. Não exigia grandes cuidados e podia ser guardado durante meses sem perder as suas propriedades. Numa despensa humilde, havia sempre lugar para algumas cabeças de alho. Pequeno, mas de impacto enorme. Um único bulbo podia transformar uma refeição simples e, ao mesmo tempo, proteger o organismo. O alho ocupava também um território curioso entre a medicina e a superstição. Era pendurado em portas e janelas para afastar doenças, maus espíritos e infortúnios. Embora hoje pareça estranho, esse costume nascia de uma observação concreta. Onde o alho estava presente, os males pareciam menos frequentes. Era igualmente usado para fortalecer os fracos e os convalescentes. Acreditava-se que devolvia o calor ao corpo e despertava a força interior. Não era delicado nem refinado, mas cumpria a sua função com uma eficácia indiscutível. Assim, durante séculos, o alho acompanhou o camponês como alimento, remédio e talismã. Ainda hoje, continua a desempenhar esse triplo papel. Porque poucas plantas conseguiram algo tão singular e poderoso: alimentar, proteger e impor respeito ao mesmo tempo.